Bom, agora nós vamos falar sobre a representação de números negativos. Vamos lá. Representação de números negativos. Agora que você já conhece os números negativos, vamos fazer a comparação entre eles. Para isso, preste atenção na seguinte situação. Olha só, a temperatura estava menos 3 graus Celsius e em seguida subiu 3 graus Celsius. Qual é a temperatura após a mudança? Tá? Então, ele te mostra aqui, ó. A temperatura era menos 3 e subiu. Quando eu digo que subiu, somou 3 graus Celsius. Menos 3 mais 3 é igual a 0, tá? Ele te diz aqui, uma vez que a soma desses dois números dá 0, dizemos que um é o oposto do outro, tá? Olha, toda vez que nós formos operar o oposto de dois números, por exemplo, aqui foi o oposto de 3, menos 3 e 3, tá? Ó, o oposto do 5... O oposto do menos 5 é o mais 5. E toda vez que nós formos operar o oposto de um mesmo número, o resultado vai ser sempre 0. Menos 5 mais 5 é igual a 0, tá? É como se nós tivéssemos aqui. Você tem esse termômetro, tá bom? A mesma ideia que nós usamos para o termômetro, vamos usar aqui para essa linha, tá? Como em forma de uma régua, tá bom? Ó, você tem aqui, ó, lado esquerdo e lado direito. Negativo, positivo, certo? Do lado direito, positivo, tenho todos os meus números positivos. Lado esquerdo, tenho todos os meus números negativos. O oposto do menos 1 é o mais 1. O oposto do menos 2 é o mais 2. O oposto do menos 3 é o mais 3 e assim por diante. Olha, quando eu disse menos 3 mais 3, então ele subiu. A temperatura estava em menos 3 e subiu 3 graus. Saiu do menos 3 e andou na direção positiva. 1, 2, 3 casas. Onde parou? Parou exatamente no 0, tá? Por isso que toda vez que nós operarmos o negativo e o positivo de um mesmo número, nosso resultado vai ser sempre 0. Professora, e se fosse 5 positivo, 5 negativo, daria no mesmo, só mudou a ordem das coisas, mas eu saio do 5 positivo e caminho 1, 2, 3, 4, 5 casas, parei aonde? No 0, tá? Então, dá no mesmo, ok. Continuando, ele disse que eu posso usar isso para operar vários outros números, olha, tá? Sempre lembrando que lado esquerdo, negativo, lado direito, positivo. Não te esquece disso. E aqui ele te mostra, tá? Ó, lado aqui, ó, depois do 0, todos os números são, ó, do lado esquerdo. Se eu saio do 0, quanto mais eu ando no sentido esquerdo, tá? Quanto mais eu ando no sentido para o lado esquerdo depois do 0, menor é o número. Quanto mais eu andar no sentido do lado direito depois do 0, maior é esse número, tá? Ou seja, do lado esquerdo, quanto mais longe do 0, menor o número. Por exemplo, depois do 0 para o lado esquerdo, quem é menor? O menos 1 ou o menos 5? O número menor é o menos 5, porque ele está mais longe do 0. O menos 1 está mais perto do 0. Então, no lado esquerdo, quanto mais longe do 0, menor é o número. Do lado direito, quanto mais longe do 0, maior é o número, tá? Então, essa é a nossa explicação de hoje, tá? Um forte abraço. Fica com Deus e acompanhe a nossa aula no E-Class. Tchau, tchau.